Bom dia a todos. Agora já é 10 horas, eu combinei que ia fazer essa live agora às 10 da manhã. Bom dia a todo mundo. Aqui é a Priscila Concimal, eu sou nutricionista e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a questão dos adoçantes, um assunto super polêmico e é muito importante saber, ter a informação certa, porque tem muitos adoçantes que a gente tem visto e eles estão super comuns, estão super na moda, mas nem todo mundo conhece eles. Então, por isso eu achei bem importante estar trazendo essa informação para vocês. E é um assunto que muitas pessoas acham que devem consumir e outras nem precisam consumir, então por isso que é bem importante. Bom, deixa eu ver aqui, acho que tá saindo o som certinho. Bem, eu vou começar assim pela questão de falar sobre os adoçantes. Como é que eles surgiram? Assim, principalmente os adoçantes, eles foram assim desenvolvidos e criados com o objetivo para ajudar as pessoas que têm diabetes, que não poderiam consumir então o açúcar, que iria complicar a questão da insulina, da glicose e assim acabar descontrolando o diabetes. Primeiramente, então, os adoçantes foram feitos para esse tipo de pessoas, mas assim como a fim de ser um substituto mesmo do açúcar nas refeições, porque a gente come não é só por ali tá com fome e comer, deu. A gente come porque tem toda uma questão por trás, uma questão social e também se a gente está com as pessoas que a gente gosta, sempre vai ter alguma comida. Então isso foi uma forma também de estar incluindo mais as pessoas em questão da alimentação. E o objetivo então dos adoçantes foram criados para adoçar os alimentos e para que as pessoas com diabetes pudessem comer alimentos doces, sentir o sabor doce e assim não comprometer o diabetes. E então sabe-se que hoje tem muitas pessoas que elas consomem o diabetes, elas consomem o adoçante, sendo que não são todas que têm diabetes. E então tem muitas que usam adoçante com o objetivo de não vou consumir açúcar, mas eu vou consumir então um adoçante, que ele não tem caloria, não tem açúcar, não vai gerar ganho de peso. Tem muitas pessoas que pensam e usam dessa forma. Mas na verdade o adoçante não foi feito assim para todo mundo. E agora ao longo da live eu vou estar explicando um pouquinho mais. E assim, a questão dos adoçantes, eles são realmente necessários? É necessário realmente utilizá-los? Assim, depende. Para alguns tipos de pessoas é interessante utilizar o adoçante. Por exemplo, falando numa pessoa que é diabética e ela tem ali altos níveis de açúcar na corrente sanguínea. E se essa pessoa ela conseguir adaptar aquela refeição que ela tinha rica em açúcar e pegar e não consumir mais o açúcar e usar um adoçante, seria uma boa estratégia para diminuir a quantidade do açúcar, porque o açúcar, ele, assim que a gente come, ele já se transforma em açúcar na nossa corrente sanguínea, e daí depois fica aquele grande quantidade. E o adoçante, ele seria uma substituição para o sabor doce, e não ter esse desequilíbrio tão grande como o açúcar tem. E a questão de... Também tem pessoas que, que nem eu falei antes, elas não têm diabetes e elas consomem o adoçante. Só que tem vários estudos científicos que eles têm investigado essa questão de pessoas que não têm diabetes e consomem adoçantes. Principalmente os adoçantes artificiais, como ciclamato de sódio, sacarina sódica e aspartame, esses que são os mais comuns que a gente vê nos restaurantes, também para vender no mercado. E assim, tem grandes estudos que eles apontam que pessoas que não têm diabetes e elas consomem esses adoçantes artificiais ao longo do tempo, elas podem acarretar prejuízo na saúde. E esse prejuízo seria uma própria resistência à insulina. Então, ao longo do tempo, com alto consumo de adoçantes, uma longa caminhada de tempo, essa pessoa ela pode depois, no futuro, ter algum problema com diabetes. Então ela vai estar meio que manipulando para ter uma resistência. Então acaba sendo uma questão bem delicada que é encontrada nos estudos científicos.
E também tem uma outra questão que os autores dos estudos científicos, eles relatam que o consumo também de adoçantes artificiais ao longo do tempo, isso pode também dar uma alteração na questão de tu mandar um sinal químico pro teu corpo dizendo, é doce, mas só que não vai ser um doce igual açúcar. E então essa enganação com o organismo pode gerar também alguma alteração do tipo aumento do apetite. E quando a gente aumenta o apetite, consequentemente a gente come mais e às vezes pode até ganhar mais peso e consequentemente é o que acontece. Mas, assim, a minha opinião, tem muitas pessoas que, por exemplo, pensando em diabético, elas estão ali com a glicose bem controlada e, por exemplo, elas fazem já uso de algum adoçante artificial, por exemplo. Eu recomendo, assim, começar a dar uma verificada a quantidade que está usando do adoçante. Por exemplo, aqueles adoçantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina sódica, esses adoçantes mais comuns, eles geralmente são em gotinhas para colocar ali no café, no chá. Tem muitas pessoas que elas pegam aquele adoçante e fazem gotas infinitas e é uma quantidade que é excessiva. E tudo que é em excesso que a gente consome vai gerar um reflexo na nossa saúde. E na verdade tudo que é em excesso não vai fazer bem, né? Vai gerar um dano. E se falando de adoçante artificial, é um produto que foi químico, que é um produto que é químico, que foi feito na indústria. Então o nosso corpo ele não está acostumado com esse tipo de preparação, assim. Mas o que dá para acontecer? Por exemplo, pessoas que recém descobriram o diabetes e consomem açúcar e não querem optar por um adoçante. O melhor mesmo é conseguir aos poucos adaptar o paladar. Por exemplo, começar a reduzir a quantidade do açúcar que coloca nos alimentos. E, por exemplo, coloca ali no cafezinho, coloca 2 colheres de chá de açúcar. E começar então a diminuir essa quantidade de açúcar até o teu paladar acostumar. Seria uma estratégia mais segura do que utilizar o próprio adoçante, que nem eu estava falando. E isso, adaptar o paladar, é um processo assim super difícil, mas é possível. Que eu mesma me testei, antes eu utilizava açúcar para adoçar café, chá, tudo. E eu comecei a reduzir a quantidade que eu utilizava de açúcar. O total eu levei 3 meses para retirar totalmente o açúcar. E hoje eu tomo meu café sem açúcar, meu chá sem açúcar e não tenho nenhuma falta do açúcar. Porque foi um hábito que eu desenvolvi e consegui incluir na minha alimentação e hoje não faz falta. Então é possível pegar e tirar o açúcar aos poucos, não diga assim, hoje... Tá, por exemplo, hoje tu consumiu açúcar, daí amanhã não vou botar nada. Não tem quem aguente. E, então, é interessante pegar e colocar a quantidade que tu põe hoje, diminuir amanhã, depois no outro dia, até que tu não precise mais. E assim conseguir sentir verdadeiramente o sabor dos alimentos. Não precisar depender de uma alta quantidade de doçura para te sentir o sabor do alimento. E sentir prazer em comer os alimentos na sua forma original. Que isso pode ser até uma experiência assim, diferente, mas pode ser muito boa. E ao longo do tempo pega o costume. E assim, são pequenas mudanças que podem gerar então uma grande transformação depois. Tudo que a gente faz hoje vai ter um reflexo amanhã. Isso não tem como a gente mudar. Então, se tem como começar a fazer alterações pequenas hoje e que isso vai te gerar um reflexo depois, então tem uma grande motivação para continuar e persistir. Que isso com o tempo a gente vai conseguir se acostumar e vai conseguir criar o hábito de vez. E assim, falando dos tipos de adoçantes que a gente encontra, assim, tem assim, classificações do tipo, tem os adoçantes artificiais, que eu falei um pouquinho antes. Eles são os mais comuns que a gente encontra nos restaurantes, nas lancherias, nos cafés. Também para vender no mercado tem um valor mais acessível. Esses adoçantes, por exemplo, aqui eu notei,
acesulfame, também sacarina sódica, aspartame, e também tinha falado outros antes. Esses tipos, eles são bem comuns e tem muitas pessoas que elas já utilizam eles por ser mais conhecidos no mercado, também tem um valor mais em conta. E a questão é que tem alguns adoçantes desses tipos artificiais que pessoas diabéticas elas devem ter um certo cuidado. Por exemplo, o sacarina sódica e ciclamato de sódio. Esses adoçantes eles têm grandes quantidades de sódio. Então, pessoas que são hipertensas, é melhor evitar esse tipo de adoçante, porque esse adoçante ele vai dar alguma alteração depois na pressão arterial. E também tem o adoçante que é acesulfame K, ou acesulfame de potássio. Ele vai ter ali uma quantidade de potássio e pessoas que têm problemas renais, problemas nos rins, esse tipo de adoçante ele pode prejudicar a função dos rins. Então é bem importante, então, pessoas que têm problema com os rins não utilizar esse tipo de adoçante. E o aspartame, por exemplo, se aquecido ele, se, por exemplo, colocar aspartame e colocar um café quente, o fato de aquecer esse adoçante ele vai se tornar tóxico para o nosso organismo. Então, aquecido não pode. E aspartame ele tem dentro da sua composição tem um componente que ele não pode ser consumido por pessoas que tenham uma doença genética chamada fenilcetonúria, que essa pessoa não vai conseguir, né, processar bem esse adoçante e ela vai acabar passando mal. Então, não pode consumir. E também temos os adoçantes que são tipo que a gente encontra, falando ainda dos adoçantes, tem os naturais, mas eles não são indicados para quem é diabético, tá? Que seriam os adoçantes naturais que nós encontramos: mel, melado, o açúcar branquinho mesmo, açúcar nas outras versões, mascavo, demerara, de coco, agave, são adoçantes naturais que nós encontramos na natureza. Só que a partir do momento que tu come, já aumenta a glicemia e acaba não sendo uma boa opção para quem quer controlar a glicemia. Então, são opções que são naturais de adoçar os alimentos, mas para quem quer controlar a glicemia não é uma boa opção. E as opções aqui que seriam as naturais dos adoçantes, nós encontramos uma classe que são de adoçantes naturais, que esses não têm reflexo no controle da glicemia, eles não alteram a glicemia. E são um exemplo de xilitol, de eritritol, de stevia, que agora eles estão bem conhecidos e agora eu vou estar conseguindo falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Esses adoçantes, eles são naturais, eles não são calóricos. O stevia ele não tem calorias, por exemplo. O xilitol ele tem pouquíssima caloria. O eritritol também tem praticamente zero caloria. Mas a grande questão é que eles podem ser utilizados como substituto do açúcar, porque eles podem ser eles não trazem alteração quando eles são aquecidos, por exemplo. Eles conseguem ser bem assim preparados e conseguir ter um bom resultado nos alimentos. E deixa eu ver. As principais fontes desses adoçantes naturais eles seriam do tipo vegetais, também das frutas, das cascas das frutas e também de cogumelos. Então são de fontes naturais totalmente. Enquanto que os adoçantes artificiais que eu havia falado antes, muitos deles são feitos na indústria e muitos deles são derivados do petróleo. Então acaba sendo uma opção totalmente assim formulada pela indústria. Enquanto que esses aqui que eu estou falando de stevia, xilitol, eritritol são fontes que são extraídas da natureza e que elas são fontes seguras para consumo. E esses adoçantes que eu estou falando, dos naturais, eles não têm assim alteração na glicemia e também eles não têm estudo relatando problemas para consumir para crianças, para gestantes e diabéticos. Então, por ter a questão de não elevar a glicemia, acaba sendo uma boa opção para o público que tem diabetes.
E o fato deles também poderem ser aquecidos e não ter nenhum prejuízo, que nem o aspartame. O aspartame, se tu esquenta, vira tóxico. E esses aqui, esses naturais, eles não teriam esse problema. Agora falando assim um pouco mais especificamente sobre o adoçante stevia. O adoçante stevia ele acaba sendo uma versão que tem o poder de doçura de 300 vezes mais do que o açúcar branco. Porém, ele tem assim, um sabor residual amargo no final. Mas é uma questão de hábito. Quando vê, acostuma e até gosta. O ponto assim, que é bom dele é que ele tem um valor assim, mais em conta em relação aos outros que eu vou estar falando aqui. E ele não tem assim, nenhum efeito colateral. Por exemplo, tu consumiu, tu não vai sentir nada. Enquanto que só porém ele vai ter este sabor assim, residual mais amargo. Mas é uma boa opção para ser consumida, que ele é natural, que ele é extraído de uma planta que se chama stevia. E acaba sendo uma boa opção para não ter alteração na glicemia. Agora, falando aqui do adoçante xilitol. Ele tá super famoso e ele é caríssimo. E tem muitas receitas que a gente tem visto que tem grandes quantidades deste adoçante. Esse adoçante, ele também vem de vegetais, de frutas, de cogumelos. Ele é uma versão totalmente natural. Ele, claro que passa por um processo para até ele virar aquele pozinho cristalino, mas é um processo que acaba sendo necessário para deixar ele na condição de adoçante, mas ele é natural. Ele tem um sabor assim doce, muito semelhante ao açúcar branco. E ele não fica com um sabor residual que nem tem o stevia, ele acaba ficando doce. Ele tem assim uma leve refrescância, parece um sabor meio menta, mas ele é bem doce, assim. Só o contra dele que ele é bem caro. Ele em média custa o quilo R$60, uma versão mais barata, em lojas de produtos naturais. No mercado tu pode encontrar com um valor bem mais alto. E a grande questão que aqui eu quero trazer desse adoçante xilitol é que como cada vez mais a gente tem acesso a receitas saudáveis e também para ter uma melhor adaptação da alimentação, tem muita receita que ela tem ali esse adoçante xilitol. Só que muitas vezes pegaram uma receita que foi, por exemplo, um bolo tradicional, daí ali vai 2 xícaras de açúcar, e daí só que colocaram na mesma proporção de adoçante, e do adoçante xilitol. Daí, ou seja, essa preparação vai estar com grande quantidade deste adoçante, porque trocaram a relação igual. Só que, porém, este adoçante, se ele for consumido entre 15 e 20 gramas, seria em torno de uma colher de sopa, mais ou menos, por porção, pode gerar alguma alteração, algum efeito colateral no nosso organismo. Tem algumas pessoas que o simples fato de consumir um pouquinho desse adoçante xilitol, elas já sentem algum desconforto gastrointestinal, no sentido de distensão abdominal, de gases, e às vezes podem ocorrer até um efeito assim, laxativo. Então, por isso que é importante sim, cuidar o consumo excessivo. Então, e pessoas que têm problema com síndrome do intestino irritável, que tem que ter toda uma alimentação assim, bem cautelosa com os alimentos que vão fermentar o intestino. Então, esse tipo de adoçante não é recomendado para quem tem a doença de síndrome do intestino irritável, porque daí pode desencadear muitos problemas. Então, assim, a grande questão é que se for consumir este tipo de adoçante, é bom ficar atento à quantidade que vai ser consumida. Se for uma quantidade de entre 15 e 20 gramas, não mais do que isso, porque mais pode gerar alguma alteração, tá? Esse adoçante ele pode ser também pode ser consumido por crianças, por gestantes, também por diabéticos, não vai ter uma alteração na glicemia, mas a gente tem que ficar atento à questão do excesso, que nem eu falei ali antes, tudo que é excesso não vai ser bom, tudo que é excesso não faz bem. Então, sempre é bom é bem importante então a questão do equilíbrio. E
a questão aqui das conversões, né? Por exemplo, o adoçante xilitol, tu consegue colocar ele na mesma quantidade do açúcar branco. Mas é interessante então começar já até criar esse hábito de diminuir a quantidade do açúcar para te não precisar toda hora tá mandando sinal doce pro teu corpo. E começar a diminuir, então daí conseguir até diminuir a quantidade do adoçante que tu for utilizar na preparação. Eu, por exemplo, eu pego receitas que são tradicionais e coloco ali a quantidade que seria de açúcar, eu sempre diminuo, a ponto de até diminuir, botar uma quantidade mínima. Então, se eu for pegar aquela receita que eu adaptei e colocar para adoçante, vai ser uma quantidade bem menor. Então, isso é bem interessante também, fazer essa adaptação, deixar mais assim equilibrado e não precisar depender do sabor doce. Porque o sabor doce, na verdade, ele é viciante. A partir que tu vai alimentando o sabor doce, o corpo ele vai querer mais. Então, é bem importante então começar a equilibrar mais essa questão. E falando aqui do outro adoçante, do eritritol. O eritritol também é outro que ele tá super famoso. E ele tem, assim, um sabor, assim, doce também, mas ele não é tão doce como o xilitol. Ele tem um poder de doçura, assim, mais suave do que em relação ao açúcar branco. E ele é bem tolerável, ele não tem aqueles desconfortos no intestino como tem o xilitol, por exemplo. Ele não vai causar nenhuma fermentação no intestino, ele vai ter um processo assim mais normal, assim, mais tolerável. Então ele não vai causar nenhum gases, nem distensão. Só que o porém dele é que ele está começando recém no Brasil, recém está começando a aparecer, então ele está com valor bem caro, assim, está mais caro do que o xilitol. Então, assim, uma versão que a gente tem agora hoje em dia, assim, a melhor opção que eu vejo, assim, de adoçante natural seria o adoçante estéril. Só que tem a grande questão que ele é mais barato do que o xilitol, do que o eritritol, mas ele tem um sabor, assim, mais amargo, então acaba tendo talvez uma resistência em querer aceitar ele, mas acaba sendo uma opção mais saudável, assim, uma opção de escolha segura do que em relação ao uso dos adoçantes artificiais. Porque os adoçantes artificiais tem vários estudos que vêm relatando que a longo prazo não se sabe o que pode acontecer, porque eles são produtos químicos e o nosso corpo ele não está preparado para para atender a esse tipo de adoçante, né? E produto químico, nosso corpo ele não precisa, na verdade, a gente precisa de nutrientes, de alimentos de verdade. E esses adoçantes tipo naturais são opções assim mais adaptáveis e assim mais seguras para o consumo. E é sempre bem importante então pegar e começar a diminuir a quantidade que a gente tem colocado de estímulo de doce, né, para o nosso corpo. E assim começar a adaptar. Que tem várias opções de adoçantes, mas nem todas elas podem ser assim consumidas com segurança. Então é bem importante. Eu vou encerrar aqui a transmissão ao vivo. E